Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo mais uma vez a essa jornada missionária. Vamos ouvir hoje a palavra de Deus, o que Jesus quer nos falar no dia de hoje. O Evangelho se encontra em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou 2 pequenas moedas. Diante disso, ele disse: Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta a Deus aquilo que lhe sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Gente, é um evangelho bem provocador, né? Bem provocador porque ele mexe com o nosso interior. Talvez a gente fique olhando esse evangelho e fica pensando em alguém, não sei. Mas ele é tão provocador que ele mexe profundamente com cada um de nós. Diz aqui a palavra de Deus: Jesus ergueu os olhos e viu. Ou seja, Jesus estava de cabeça baixa, com os olhos, ou seja, para baixo, e de repente ele abre os olhos, levanta a cabeça e vê uma pobre viúva. Aqui é interessante que as viúvas, em especial, elas tinham uma dormentalha, ou seja, uma roupa específica para a viúva, né? Então, Jesus sabia que ela era viúva. Não tão mente por causa da roupa, porque o Senhor prescruta os nossos corações, né? Interessante isso. Mas para classificar que ela era viúva. E aqui é interessante que no templo daquele tempo existia lugares específicos, ou seja, cofres, onde as pessoas iriam depositando as suas ofertas. E naquele tempo, os cofres ficavam numas fileiras de bancos, onde cada fileira tinha um valor específico. E quanto mais próximo do altar do sacrifício, mais caro era, ou seja, mais o lugar era mais dos ricos, e as pessoas ricas ofertavam. E quando caía o dinheiro e quando ofertavam, eram aplaudidas, ovacionadas, e quanto mais recursos se tinha, o aplauso era maior. No templo, tinham pessoas específicas para aplaudir, ou seja, elas ganhavam para aplaudir. Assim como tinha, quando havia um velório, tinha pessoas que eram pagas para chorar.
eram pagas para fazer lamentações. E no templo também tinha essas características de lugares específicos onde os ricos depositavam e lugares dos pobres. Ou seja, os ricos tinham valores específicos. E aí ia andando de fileira em fileira até chegar nos últimos bancos, onde os valores eram sem importância. Era sem importância. Ou seja, não havia aplauso. Nesse momento não tinha aplauso algum, porque era um valor irrisório para o templo, ou seja, para os sacerdotes daquele tempo, para os notáveis daquele tempo, ou seja, para os ricos. Aquele valor não fazia barulho, não fazia barulho. Eram duas moedas. Aqui é interessante observar isso. Jesus diz que eram duas moedas. Só Jesus ouviu o barulho das moedas. Veja bem, voltando lá atrás, uma observação aqui fazia-se barulho. O peso da moeda fazia muito barulho e chamava a atenção. Era para isso, chamava a atenção. E por isso aplaudiam. E quanto mais lá atrás, a moeda do pobre não fazia barulho. Interessante observar isso. Mas só Jesus ouviu o barulho daquelas moedas daquela mulher. Só Jesus. E o texto diz aqui que eram duas moedas, né? Duas moedas. Ela depositou a primeira moeda e depois depositou a última moeda. E o texto nos fala que ela depositou tudo que tinha, tudo que ela tinha para viver. E Jesus olha, sinaliza para os discípulos e diz: olha, está vendo aquela viúva ali? Aquela pobre viúva, ela depositou mais do que todos aqueles que estão lá na frente. O que me chama a atenção aqui é que Jesus não estava na frente. Jesus não estava nos primeiros bancos. Jesus estava bem lá atrás, fazendo a sua oração, sua meditação. Então, entrou no templo, estava glorificando a Deus, estava bem lá atrás. Ou seja, um pobre rei. Falávamos do reinado ontem, né? Do reinado do Senhor. Um pobre rei. E esse pobre rei deposita o seu coração. Confia profundamente no Pai. E aqui Jesus fala dessa mulher. Jesus fala desse exemplo dessa mulher, dessa confiança que precisamos ter em Deus, dessa confiança. Ela depositou, ela deu tudo que tinha. Tudo que tinha. E como é bonito isso, observar alguém que é de fato pessoa que é livre, né? Que não é escrava do ter, que sabe que o Senhor providenciará tudo que lhe é necessário. E aquela mulher saiu daquele templo mais rica, uma pobre que saiu do templo rica. Porque só o olhar de Jesus nos enriquece. Jesus olhou para aquela mulher, como olha para você, como olha para mim. Talvez nós temos no nosso coração o sentimento de
de estarmos abandonados, talvez, não sei. Alguma coisa difícil pode estar lhe acontecendo, alguma coisa muito complicada na sua vida, na sua história, que está se perpetuando, né? Alguma coisa que está se repetindo, talvez, e que tem deixado você cabisbaixo, desanimado, desacreditado. Hoje nós somos chamados a olhar para aquela viúva também. Que seria dela quando depositasse tudo que tinha? Iria para casa como pobre? É bom entender aqui, como um pobre que não tem nada e que talvez pela mendigança conseguira 2 moedas, e essas moedas foram o resultado, simboliza a sua grandeza de coração. Então hoje nós somos provocados pela palavra de Deus para de fato olharmos a nossa vida e percebermos isso que Jesus faz aqui com essa mulher, com os discípulos, essa comparação que Jesus faz, esse depositar, como eu tenho depositado a minha confiança, ou se eu não tenho confiança, porque não tenho. Parece que as coisas são lentas, né? Para você, parece que são lentas. Não vos preocupeis. Confiai, confiai, confiai. Todos os dias Deus nos dá uma página em branco para nós escrevermos a nossa história. Fique em paz, tenha certeza de que o Senhor cuidará, de que o Senhor fará. Tenha certeza de que o Senhor olha para você, olha para o teu coração. Tenha certeza e confia. Confia no Senhor. Confia em Deus, minha esperança. Confia, confia em Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com diário, que São José, esposo da Virgem Maria, nos dê a graça de termos a riqueza do seu Filho Jesus, que Maria Santíssima, nossa mãe, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.